Eu acho que dá para poder acompanhar já as informações direto, né, lá com o Minuto da Soja. Acho que a gente pode chamar, inclusive, o Minuto da Soja. Tem uma colinha aí? Vamos lá rodar a vinheta do Minuto da Soja. Vamos com o Vlamir Brandalize. Agora são 13 horas mais 7 minutos. É isso? Roda a vinheta, então. A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Tudo começa com as sementes Copavel, a segurança que o produtor rural necessita para garantir um bom arranque inicial. E para possibilitar que as sementes extraiam todo o seu potencial genético, os fertilizantes Copavel Premium proporcionam nutrição ao solo e às plantas. Com a Nutriagro, desenvolvemos formulações em fertilizantes foliares para as principais culturas do agronegócio. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Bom, 13 horas mais 8 minutos, olha quem está aqui. Ao lado aqui, Vlamir Brandalize. Antes de mais nada, boa tarde para você. 13 horas mais 9 minutos. João Batista está aqui nos bastidores. Pelo contrário, ele não abre mão de acompanhar todos os programas e atentamente, né, Vlamir? Antes de mais nada, obrigado por falar contigo mais uma vez, compartilhar contigo essas informações, né? Nessa fase de transição. Boa tarde para você, Vlamir. Tudo bem? Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos. Joãozinho, saiu da roça? O João falou que está saindo, né, não da roça, ele está indo para a roça, caminho da roça, está deixando aqui, né, o estúdio para poder colocar exatamente o pneu, né, o carro nas estradas. Ele quer visitar esse Brasilzão, viu, Vlamir? É isso aí, tem que inovar, né? Tem que correr atrás da máquina, né, Serginho? É verdade. É isso aí. Feriadão, né, Sérgio? Feriadão brasileiro, mas Chicago tá andando, dia de começo de semana positivo, mercado otimista por lá, colheita americana já indo para a reta final, mas passou um final de semana meio apertado, teve neve, teve chuva lá no meio oeste americano, então alguns produtores reclamando que podem ter perdas agora nessa reta final de colheita ainda lá. É exatamente nesse sentido, né? A neve nessa fase final de colheita atrapalha muito. Aliás, tem essas imagens, né? Nós temos algumas imagens, inclusive, da neve, né? A precipitação de neve em algumas regiões produtoras. Na China ou lá nos Estados Unidos? Só para poder confirmar. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos temos as imagens agora? E tem nevascas na China também. Na China ainda tem lavoura de milho para colher. E já tem nevascas meio extremas lá na China também acontecendo aí nesses últimos dias. Agora, tudo isso ajuda a precificar? Essa alta que a gente vem acompanhando no mercado hoje se deve a essa condição climática ou porque o mercado realmente está aquecido? Tem algum fator no complexo aí, grão, farelo está influenciando também nessa situação toda, Vlamir? Olha, Sérgio, a questão é o seguinte, o final de semana o mercado já esperava, né? Por isso que ele já trouxe alta na sexta-feira. E hoje ele está dando uma continuidade dessa pequena pressão positiva, porque hoje o USDA anunciou aí que foram vendidas 264 mil toneladas de soja americana, não apontou o destino, mas provavelmente boa parte para a China. E com isso o mercado vai tentando consolidar patamares maiores. Ele passou dos $12,5 lá em Chicago, mas ele agora está na faixa aí perto de 12,70, que ele está sendo a resistência. Então o mercado está esperando que venham compras maiores chinesas para tentar olhar para mais próximo dos $13, mas ainda hoje ele está com pouco fôlego para avançar mais, mas ele tem um ambiente aí de demanda, tem bons fundamentos ainda para evoluir um pouquinho. Talvez seja uma semana que nós vamos ver uma semana de cavalinho encilhado ainda, aí dá chance para o produtor fazer fechamentos futuros e também da safra atual ainda, que resta ainda um pouco para ser negociado aí, Sérgio. Bom, é oportunidade, né? Ele não pode perder agora esse cavalinho, né? Que está encilhado, aí, como você mesmo sempre diz. Tem muita gente ainda que pensa muito antes de tomar essa decisão, vê esses números lá, só quando cai, toma a decisão de fazer o hedge, o Vlamir. Normalmente o nosso produtor ele gosta de vender quando o mercado está caindo e não quando está subindo. Mas nós estamos numa semana que o mercado está subindo e vamos acompanhar amanhã, na quarta-feira. É possível que nós vamos ter aí condições aí de fechamentos da safra nova, principalmente, porque a safra nova está indo muito bem nos campos, aí, com exceção de pontos do Rio Grande do Sul.
Nós estamos indo para o final de plantio, já vai sobrando pouco para ser plantado no Brasil, vai sobrando um pouco mais no Rio Grande do Sul, que precisa dessa nova frente de chuvas, mas ainda temos pouca soja negociada antecipada, e vai ter muita soja para ser negociada na colheita. Isso não é bom, vender muito na boca da safra, porque normalmente numa super safra, que nem é esperado, existe uma pressão muito grande da oferta e o mercado pode estar mais frágil nessa hora e o produtor deixar de ganhar um pouco mais, né? Então, a gente recomenda o produtor para não deixar para vender na boca da safra, porque esse último ano nós tivemos cotações boas na safra e o que aponta-se aqui na nova safra agora, que vem aí a partir de janeiro e fevereiro a colheita, o mercado não esteja tão atrativo como nós tivemos agora nesse último ano aí, no mês de fevereiro e março desse ano 2021, né? Agora, Vlamir, o que impede o produtor de fazer essa comercialização antecipada? É interesse do produtor em vender ou o desinteresse da indústria em comprar? Qual que é a lógica nesse momento? Por que ele não aproveita, por que a gente tem nesse período uma venda tão pequena, uma venda antecipada tão pequena? Né? É uma falha aí, né, na expectativa ou é uma expectativa muito acentuada em relação aos preços? A questão é que o produtor está sempre esperando um pouco mais, né? E nós já tivemos cotações muito melhores, hoje ele está numa evolução novamente, mas aquele sonho do produtor de esperar a soja de R$200 ainda continua circulando por aí, e o produtor ele acredita que o mercado vai melhorar, mas só que como nós vamos para uma super safra e hoje nós temos aí uma casa dos 30% negociado antecipado e o normal seria uns 45%, vai acabar sobrando muita oferta na boca da colheita, ao contrário do que aconteceu nesse último ano. No último ano nós tínhamos mais de 55% da safra negociada na hora que estava na colheita e tínhamos pouca oferta na colheita de soja livre. Com isso a cotação avançou forte. Agora, no novo ano vai ter uma situação ao contrário, nós vamos ter pouca soja negociada antecipada e muita colheita chegando num período que nós vamos ter aí dificuldade de armazenagem, nós vamos ter dificuldade de transporte, caminhões, então o produtor tem que se prevenir para não estar precisando vender numa hora que talvez as cotações sejam um pouco mais baixas, né? Bom, nós temos algumas imagens, Vlamir, inclusive algumas informações. Primeiro, nós temos aí informações sobre a nevasca, as condições climáticas na China, né, e também nos Estados Unidos. Começando aí, isso é uma tela dos Estados Unidos, aí tá, aliás, na China, né, não chega a ser a muralha ali, mas dá para perceber que as condições climáticas lá na China são bem difíceis e tradicionais para esse período do ano, né? Os portos sempre congelam. Como é que eles conseguem, de alguma forma, receber mercadorias e como é que, de alguma forma, a logística, né, que já está tão complicada, vai interferir nos preços também? Porque tem o frete marítimo que subiu, tem a questão da logística agora com relação aos portos que estão congelados por lá, ou o pessoal armazena e deixa para embarcar depois? Como é que funciona, geralmente, nesse período, as vendas para a China, Vlamir? Olha, os embarques para a China, como os portos que recebem soja são mais ao sul do país, eles não chegam a congelar, né? Então, e daí para dentro, quando chega nos portos, ele internaliza via trem, né? E os trens chineses são muito eficientes, então eles limpam as regiões onde que vai ter neve, eles têm controle e tudo. O problema maior para o mercado é quando o inverno começa agora, já no meio oeste americano, e as nevascas que vão acontecer, que é comum, elas congelam os rios americanos aí e impedem que o produtor pegue embarque nas barcaças e transporte a soja via barcaças pelas linhas dos rios e depois pelo Mississippi abaixo, indo ao Golfo, onde que se carregam os navios aí que saem para o mundo, né? Então, é mais complicado o embarque americano do que efetivamente a chegada na China nesses períodos, porque a maioria dos portos que recebem os grãos na China não tem muito problema lá, mas o embarque americano sim. Mas por enquanto está tudo fluindo bem, a China está comprando agressivamente, a China está levando muita soja brasileira, tem muito embarque ainda para ser feito aqui do Brasil para a China, e espera-se que a China volte a comprar mais forte nos Estados Unidos,
para dar mais um alento, né? Então, para dar mais uma chance aí do mercado voltar perto dos $13, que seria um número interessante aí para o produtor fechar uma parte do mercado futuro aí para ele garantir médias aí já do ano que vem e não tá precisando vender na boca da colheita aí, porque muita gente vai precisar fazer caixa na boca da colheita e talvez nós vamos entrar num ano que não seja interessante e o produtor poderia perder aí R$5, R$10 aí de ter que vender na boca da safra justamente no momento que não tem liquidez, né? O mercado vai estar congestionado, não vai ter caminhões, não vai ter armazém, não vai ter porto para embarcar. É um período mais crítico aí, principalmente o mês de fevereiro vai estar bem acumulado. Nós vamos ter muita colheita aí, Sérgio, no mês de fevereiro. O Brasil concentrou o plantio para ter uma colheita concentrada em fevereiro, que é o período de plantio da safrinha do milho, né? Bom, nós temos inclusive, Vlamir, nós falamos sobre a China, tinha imagens da China, agora a gente fala sobre, também tem imagens, inclusive um vídeo dos Estados Unidos, as condições climáticas por lá. Davi da Luz pode soltar, inclusive, para que a gente possa acompanhar. Essa é a previsão do clima por lá, né? Nós temos aí praticamente cada vez mais precipitações, o clima bem, uma queda muito acentuada na temperatura. Isso também dificulta muito os trabalhos finais lá dessa safra lá nos Estados Unidos. O transporte também acaba sendo prejudicado por lá. Quais informações que chegam dos Estados Unidos nesse momento? Olha, as informações também, né, a temperatura muito, a queda muito acentuada, neve em várias regiões produtoras, o cinturão oeste lá americano praticamente com precipitações. Tá aí, né, várias regiões lá com neve e neve acentuada, não, o Vlamir? Tem nevascas estão chegando, querendo as Dakotas ali, que já é mais ao norte, nevascas extremas. A grande vantagem do produtor ali das Dakotas, que como eles sofreram com a seca, a soja deles e o milho, ela antecipou, né, porque ele acabou morrendo mais cedo, né, a safra acabou ficando pronta mais cedo, e as Dakotas, que foram mais prejudicadas até o momento, a colheita praticamente já está encerrada, mas a colheita em Iowa, Illinois ainda está andando e são estados que ainda essa semana podem ter problemas aí, porque ainda tem umidade, tem chuva e tem risco de neve novamente. Então, ainda pode ter alguma perda ali em estados importantes americanos, né, Sérgio? Inclusive um comentário aqui, o José Ibanez Nogueira, ele está falando, a Brandalize, a soja não estraga, pode ficar 10 anos estocada. Independentemente de embarcar ou não para a China nessa safra, ela pode ficar tanto tempo estocada assim e já espera de preços melhores? Como é que funciona, Vlamir? É verdade, lá no meio oeste americano, quando o produtor armazena no silo dele e congela tudo, ela pode ficar parada lá sem problema nenhum, não tem problema. A grande questão é que os silos dos produtores americanos esse ano estão até a tampa de soja e milho. Eles estão com uma safra praticamente recorde de soja, uma safra recorde de milho. Eles encheram todos os silos deles e eles precisam liberar uma parte ainda dessa reta final da colheita aí para o mercado internacional, né? Então, existe essa necessidade ainda de alguma comercialização antes da chegada efetiva do inverno. Depois não consegue mais movimentar aqueles estados mais ao norte, fica tudo congelado ali e não consegue mais tirar. É que nem a colheita, Sérgio, a colheita agora, com nevascas extremas, quando está nevando e o frio esteja aí 5, 10 graus negativos, você pode continuar colhendo sem problema nenhum. Com a neve, porque a máquina entra, colhe, e a neve sai junto com a palhada, então se consegue colher. O medo dos produtores é quando tem neve e a temperatura não seja muito baixa, daí a neve ela derrete dentro da máquina, daí embucha as máquinas, daí é um rolo lascado lá. Então, normalmente o produtor ele não gosta muito de neve e chuva nessa fase aí final de colheita, aí, porque quando há um extremo frio aí, que nem acontece no próprio Canadá, do frio ser congelante, temperaturas 10, 15 graus negativos, pode continuar colhendo tanto milho como soja aí, que não tem problema. O problema é quando você está lá com 2, 3 graus a temperatura, ou dá uma esquentada, tem aquela chuvinha, aquela garoa que é meio neve, meio chuva, aí você não consegue colher, ou quando vai colher você acaba embuchando tudo, entope a máquina e não consegue colher, tem perdas e
E é nessa hora que o produtor fica meio preocupado. E eles estão numa fase dessa transição, porque ainda não chegou aquelas temperaturas extremas de estar tudo congelado e poder continuar colhendo sem problema. Eles estão na fase ainda de transição de risco, né? Tá certo. Vlamir, tem muita gente participando conosco aqui. E antes de falarmos aí sobre algumas imagens que o Altemar Crolin, lá o presidente do Sindicato Diamantino, lá em Mato Grosso, passou pra gente, né? Tem aqui também a participação da Nara Cíntia Pinto, ela falando, tá precisando de chuva no Rio Grande do Sul, nós estamos esperando, sem dúvida nenhuma, esse é o grande problema, né, para a região sul do país, certamente aqui daqui para frente, em alguns dias aí, pode ter uma precipitação. O Maurício Lemos também falando sobre o plantio antecipado esse ano, portanto, uma redução das vendas antecipadas, participação dele conosco aqui, mas acho que o mais importante, né, que a gente passe algumas informações, mostre algumas imagens também, para que o Vlamir comente, para encerrar essa questão da soja. Vou encerrar só umas informações, que daqui a pouco a gente tem imagens, inclusive, cotações do milho, tem a imagens aí da soja, né, mostrando lá em Diamantino, né, oeste do Mato Grosso, as condições da soja, né, e talvez o Altemar mesmo, que aparece na foto, não tenho certeza, mas está aí, né, está bem, o próprio Altemar, o João Batista está dizendo que sim, é ele mesmo, confirmando, está em boas condições aí, aparentemente está tudo certo por lá, né, João Batista, as chuvas estão regulares no estado do Mato Grosso, isso favorece o desenvolvimento da soja por lá, não? Soja no norte aí, que nem eu, semana passada estava no norte, estava no Pará, no Tocantins, essas regiões do Mato Grosso, as lavouras esse ano estão excepcionais. O Brasil está com uma safra muito boa no campo e estamos aí caminhando aí para ter a maior safra da história. Então está tudo andando bem, o produtor fez o dever de casa, fez um plantio bem adequado, usou tecnologia, está cuidando bem das lavouras. E nós estamos na reta final do plantio, nós estamos com mais de 85% da safra plantada nesse momento e vai sobrando o plantio mais atrasado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ainda não plantou metade da safra e ainda tem uma faixa importante ali do noroeste, das regiões das Missões, ali sofrendo com estiagem, e parte do norte do Rio Grande do Sul. E a próprio centro, o Rio Grande do Sul ainda está bem necessitado de umidade aí para conseguir avançar e fechar o plantio. Tem tempo para plantar a safra gaúcha, então não é problema atrasar um pouco mais e plantar aí mais para o final do mês, mas o estado do Rio Grande do Sul é o que hoje que está atrasado. O restante do Brasil já vai indo para a reta final, Bahia com mais de 75% plantado, Tocantins mais de 70% plantado, Pará também nesse nível, que são estados que geralmente nesse momento estaria com 40% plantado, mas nesse ano a região norte e a região nordeste já estão bem adiantados, tudo indo bem. O Mato Grosso, que nem está mostrando as imagens aí, Mato Grosso geralmente é o estado que planta mais rápido, né? O Mato Grosso e o Paraná. Então as lavouras do Mato Grosso estão muito bem e tudo caminhando aí que no final de dezembro já vamos ver as primeiras colheitas desse ano. Em janeiro muita colheita e o pico da safra vai se dar em fevereiro. Então nós vamos tirar a safra mais cedo também dos campos, que vai dar boas condições aí para a segunda safra, né? Ou a safrinha entrar no período ideal aí, em função dessa condição da soja muito bem até agora, né? Tá certo. Tá todo mundo aqui no estúdio, João Batista, o Davi da Luz, o Pedro Braga, o Fred, inclusive, está conosco também, falando, daqui a pouquinho vai passar o trem lá em Curitiba, vai apitar, né? E a gente tem que ir caminhando, né? Dar sequência para o programa. Eu acho que hoje é feriado, não sei se o trem vai passar aqui hoje. Hoje feriado não passa. Por aí.